Uma pequena apresentação do professor, doutor em serviço social, e a gente gosta de reforçar isso, né? É um doutor em serviço social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor associado e pesquisador da mesma universidade, graduado em serviço social. Os colegas que estão fazendo serviço social, nós somos minoria, né? E é interessante quando nós temos um colega, desculpa, não é machismo, mas assim, de representação masculina ou de gênero dentro da categoria. Graduado em Serviço Social pela Universidade da República, do Uruguai, realizou estudos de pós-doutorado no Instituto Superior Miguel Torga, em Portugal, Coimbra, autor de livros, né, Microempresa na Era da Globalização, A Natureza do Serviço Social, da qual será uma discussão nossa aqui e que deve nos provocar uma leitura mais aprofundada do livro já escrito. O Terceiro Setor e Questão Social, o Estado e Classes e Movimentos, movimento social da Cortes, e organizador da coletânea, né, da política social. O professor estava me informando que o movimento que ele fez junto à Cortes, de algumas obras da Cortes, inclusive dele, para o espanhol, para que pudessem os nossos amigos, né, os nossos colegas assistentes sociais da América Latina toda, pudessem acessar. Ele é professor visitante em conferência em diversos países da América Latina, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai. Foi membro da direção executiva da Alietes e coordenador nacional das relações internacionais da ABEPS, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que é hoje para nós, né, o grupo que puxa a discussão científica, adensa a nossa discussão e faz toda uma parceria com o CEFES, o Conselho Federal de Serviço Social, no sentido do avanço e principalmente essa discussão forte, né, de que profissão é essa, né, para que viemos, como diz o professor Berté. E eu gostaria muito de agradecê-lo e passar a palavra, fique à vontade, tá, para poder compartilhar com o pessoal a sua experiência. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Quero inicialmente agradecer em nome do Dorival, à Universidade, pelo convite, que muito me honra estar aqui, inclusive fui recebido com um dia espetacular. Queria dizer que é muito grato estar aqui, talvez, como dizia uma colega, numa segunda oportunidade. Ela participou em 2006 de uma palestra minha anteriormente aqui em Curitiba. E quero começar com a apresentação sobre a natureza do serviço social para tratar de algumas questões com o claro objetivo de tentar estimular o debate. Estamos em frente de uma temática que muito nos instiga, porque a pergunta de o que é o serviço social, o que faz o serviço social, qual é a natureza do serviço social, ainda hoje é uma pergunta muito frequente e muito presente. Quem esperar que eu traga uma definição do serviço social, já vou anunciando, não vou trabalhar com uma definição, então sairemos com talvez mais perguntas sobre o serviço social do que aquelas com que chegamos hoje aqui, eventualmente. Mentiras ou brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que, para pensar o serviço social, diferentemente de outras profissões que talvez se auto-explicam, cujo imaginário social já a define, a caracteriza amplamente, o serviço social precisa de uma análise um pouco mais aprofundada sobre os determinantes que levam à gênese do serviço social. Em primeiro lugar, o faremos abordando
de alguma maneira, os aspectos sócio-históricos para a gênese do serviço social. Num segundo momento, pretendo incorporar alguns elementos, digamos, da base filosófica ou ideológica e filosófica que fundam a maneira de pensar do serviço social. Pelo menos que fundam na sua gênese. E finalizarei com uma breve apresentação, na verdade, com a intencionalidade de colocar alguns elementos de inflexão para pensar o serviço social, os desafios do serviço social na contemporaneidade. Sempre, então, vou começar mencionando algo que depois pretendo trabalhar um pouco mais detalhadamente, sempre tentando pensar o serviço social sem cair naquilo que Marilda Yamamoto chama brilhantemente, e me parece que é um das grandes contribuições para pensar o serviço social, sem cair na visão messiânica nem na visão fatalista do serviço social. Ou seja, naquela visão messiânica ou voluntarista, que pensa, e isto é muito presente na nossa profissão, que pensa que o serviço social chega à realidade e transforma a vida das pessoas. Elimina a pobreza, elimina a desigualdade, elimina os elementos ou os fatores que levam ao sofrimento social, etc., etc. Esta é uma visão claramente messiânica do serviço social, porque o serviço social está inserido numa estrutura, inserido em correlações de forças, em projetos sociais hegemônicos e contra-hegemônicos, que determinam, de alguma maneira, o horizonte, as possibilidades, mas também os limites da prática do serviço social. E se há alguma coisa de crítica no pensamento do serviço social, é que nós não fazemos a transformação social. Nós não fazemos a revolução. Nós não eliminamos as fontes de contradição da sociedade contemporânea. Nós trabalhamos na periferia, nas manifestações da questão social e, portanto, sem uma capacidade, aliás, isto não é uma especificidade da nossa profissão, isto é um atributo de qualquer ação profissional, não é a ação profissional que promove a transformação social, mas são sujeitos coletivos, num nível mais amplo, que pode promover isso. Então, evitando a visão fatalista, por um lado. Por outro lado, também, diz a Marilda Yamamoto, a visão messiânica. Por outro lado, também, evitando a visão fatalista. Ou seja, também aquela imagem ou autoimagem que podemos ter do serviço social, que muitas vezes temos e reproduzimos do serviço social, que nada podemos fazer. Já está tudo determinado, as instituições nos controlam, nos determinam absolutamente, e é muito pouco ou nada o que nós podemos fazer num sentido de mudança, de operar algum tipo de mudança na sociedade. Nem a visão messiânica, nem a visão fatalista. Uma visão que permita claramente posicionar o serviço social, a profissão e individualmente a prática do serviço social num cenário contemporâneo, numa estrutura social, econômica, política, etc., numa situação histórica de correlação de forças sociais, quais são os atores e os projetos e interesses que estão em jogo, para pensar, dentro disso, as potencialidades e limites da prática profissional. Um segundo aspecto que quero, como um pressuposto eventual, a minha fala apresentar, falei muito rápido e cansei a colega, então vou falar mais devagar. Um segundo ponto que eu quero apresentar como pressuposto
é que vamos apresentar uma pretendida visão crítica para pensar o serviço social. E esta palavra crítica precisa ser ponderada, porque vocês conhecem alguma pessoa que se diga, eu sou a crítica? Há alguém, um vizinho, a pessoa mais, se quiserem, alienada, dependente, que vocês imaginem, alguma pessoa se auto-identifica como a crítica? Todo mundo é crítico. Na verdade, há crítica e diferentes tipos de crítica em todas as circunstâncias e situações. A Igreja Católica critica o aborto, o neoliberalismo critica o keynesianismo, o pensamento marxista critica a exploração da força de trabalho, a pós-modernidade critica a rigidez do pensamento marxista. Ou seja, a palavra crítica se adequa a diversas formas de pensamento que, de alguma maneira, realizam algum tipo de enfrentamento, de reparo, de rejeição a outras formas de pensamento. Então, se falamos do pensamento crítico, temos que dizer de que crítico estamos falando no sentido que queremos apresentar. Há uma crítica restauradora, que critica o presente, o moderno, para voltar ao arcaico. Há uma crítica moral, religiosa. Há uma crítica pontual, circunstancial, sem uma análise da totalidade. Há uma crítica ou uma concepção de crítica como rejeição, e talvez este é um conceito muito forte, eu diria, no pensamento contemporâneo, quando se fala de crítico. Muitas vezes falam, não, fulaninho é muito crítico, ele rejeita tudo que ouve. Como se ser crítico fosse sinônimo de rejeitar o pensamento que não é próprio. Não é de nenhuma dessas críticas que eu quero falar. É da crítica que podemos dizer radical. Se quiserem, da crítica revolucionária. Da crítica que não se esgota no marxismo, mas que tem como ponto de partida o marxismo. E quero aqui me deter muito brevemente para que seja entendido. O pensamento de Marx é impensável sem a crítica. Temos em Marx as obras da crítica da economia política, da crítica da filosofia clássica alemã, da crítica da filosofia do direito de Hegel. A crítica é tão importante em Marx que tem até um livro chamado Crítica da Crítica Crítica. Porém, Marx é impensável sem a interlocução e a apropriação do pensamento diferente. Marx se apropria, ao fazer a crítica da ideologia alemã, ou da filosofia alemã, Marx se apropria tanto do pensamento idealista de Hegel, quanto do pensamento materialista de Feuerbach. E deles faz uma apropriação dialética e uma superação. A crítica em Marx, a crítica da filosofia alemã, não é rejeição. Marx jamais disse, não, estes não pensam como eu, então não vou nem ler. Atitude muito comum hoje em muitos que se autodefinem como críticos. Eu sou crítico, isso eu não vou ler. Eu só leio aquilo que envolve a minha identidade. Marx se apropriou do pensamento da filosofia alemã e fez análise crítica para a sua superação. Marx é impensável sem o pensamento liberal inglês da economia política clássica e realiza a crítica da economia política, mas, novamente, Marx não pode ser pensado sem se apropriar dos pensadores, dos economistas políticos clássicos Adam Smith e David Ricardo.
Ele se apropria, ele toma destes pensadores a matéria-prima e realiza a crítica superadora, mas não a rejeição. Está na obra de Marx várias descobertas, principalmente destes dois pensadores. E, finalmente, Marx realiza a crítica do socialismo utópico francês. Marx não pode ser pensado sem Fourier, sem Proudhon, sem Owen, realizando a apropriação crítica e a superação. Então, o que é crítico neste conceito que eu estou querendo trazer aqui para a nossa análise sobre o serviço social? O crítico é, em primeiro lugar, não a rejeição, é uma visão de totalidade da realidade. Isto não pode ser confundido com analisar toda a realidade, mas a perspectiva de totalidade, e uma crítica no sentido que procura contrastar o pensamento, a teoria, com a realidade social na sua análise histórica. É neste sentido que nós vamos tentar apresentar uma discussão crítica dos fundamentos da natureza, da gênese e dos fundamentos filosóficos do serviço social, para, a partir daí, tentar apresentar, nesta mesma perspectiva crítica, alguns desafios superadores. Sem cair também em que, superando os desafios, superando algum dos elementos da sua gênese, nós poderíamos transformar a prática profissional numa prática revolucionária. Não, isso seria cair no messianismo como um vício, eu diria, imanente nos nossos discursos profissionais de forma muito frequente. Se está claro, de alguma maneira, meu ponto de partida, ou seja, tentar superar a visão messiânica e a visão fatalista, e 2, tentar realizar um pensamento crítico, mas crítico neste sentido que eu apresentei, e não em outros sentidos. Com estes pressupostos, então, eu quero analisar os fundamentos sócio-históricos do serviço social. E serei muito breve para ir adiante com essas discussões e deixar mais tempo para o debate, para o intercâmbio de ideias, para as polêmicas, etc. À vista que todas estas questões são objeto de polêmicas, de discussões, de aprofundamento no conhecimento, etc. Para pensar de uma perspectiva crítica, no sentido que acabei de apresentar, os fundamentos socio-históricos do serviço social, talvez valha a pena fazer um contraste entre análise que eu chamaria histórico-crítica com análise que eu chamaria de endogenista. E farei isto de forma muito breve. E eu diria que ainda é fortemente hegemônico no serviço social, não só no pensamento ou no imaginário daqueles que nos contratam, não só no imaginário daqueles colegas de outras áreas com os quais nós convivemos, assistentes sociais, com médicos, com sanitaristas, com engenheiros, com sociólogos, com antropólogos, etc. A imagem que a das outras profissões se tem sobre o serviço social, mas também a imagem que os usuários têm do serviço social. Eu comentava com umas colegas aí que me disseram que tem um colega haitiano aqui, que eu quero depois corroborar com ele se essa imagem ainda existe no Haiti, mas há 3 décadas atrás me diziam que no Haiti os assistentes sociais eram vistos pela população e chamados
como os tontons sociais, como uma espécie da polícia da ditadura de Aristides, os tontons macuts, e que tinha uma imagem de uma profissão que penetrava na intimidade das pessoas para tirar informação. Ou seja, temos que estar atentos também a qual a imagem que a população tem de nós. E não é exatamente a mesma autoimagem ou a mesma análise que nós fazemos da nossa prática profissional. Mas, por outro lado, também, qual é a imagem dos estudantes que chegam no serviço social? Que muitas vezes chegam com as visões messiânicas. Eu vim fazer serviço social porque eu quero fazer a revolução. Ou porque eu quero ajudar o próximo. Entre um e outro, acho que completa 90% das expectativas ou mais dos nossos estudantes. Pelo menos no início, quando se aproximam a carreira do serviço social. E eu diria, finalmente, a própria autoimagem que temos. Nós podemos, muitas vezes, até lendo textos, como Zé Paulo Neto, Marilda Yamamoto, Yolanda Guerra, etc., mas ainda mantemos uma visão, eu diria, endógena da nossa profissão. Uma profissão como que seria representada ideologicamente, culturalmente, imaginariamente, como uma evolução da caridade, da filantropia, das diferentes formas de ajuda. Nós somos ajuda profissionalizada. Tem os voluntários e tem os profissionais. Os que ajudam de graça e nós que cobramos um salário para ajudar. É também ainda uma visão muito forte no serviço social. E não é à toa essa visão. Ela tem uma origem ideológica com a nossa própria origem. Para garantir um profissional que consiga penetrar na intimidade das pessoas, tem que ter uma imagem aceita pela população. Uma imagem daquele profissional que vem resolver a nossa vida. Daquele profissional bondoso, daquele profissional que se preocupa com a população. Esta é uma imagem necessária para uma determinada função social da nossa profissão. Ainda mais é uma imagem, eu diria, até no contexto da reconceituação. Aquele importantíssimo movimento latino-americano, mas não autóctono porque ele dividiu um momento de conflitividade social, o Maio francês, nos Estados Unidos o chamado serviço de trabalho social radical, na Europa também, mudanças na própria imagem ou autoimagem ou reflexões do serviço social que levaram alguns países superarem apenas uma visão ou uma formação meramente técnica. Inclusive na reconceituação, a imagem messiânica do serviço social que vem ajudar, mas que agora se profissionaliza e essa ajuda deixa de ser, para alguns continua sendo, mas para outros deixa de ser meramente assistencialista, mas passa a ser transformadora. E nos chamamos agente de transformação social. Ou seja, nós teríamos autodeterminado a nossa prática profissional. Descobrimos que éramos funcionais ao sistema, descobrimos que a nossa vinculação com as instituições públicas tornava ou criava uma prática profissional funcional com a ordem. Então resolvemos mudar de nome de serviço social para trabalho social, resolvemos mudar a formação e imaginamos que com isso transformamos o sentido da nossa prática profissional. Vejam quão presente está a visão messiânica do serviço social e quão presente está a visão
ou a concepção endógena ou endogenista do serviço social. Como se o serviço social se autodeterminasse. Resolvemos, todos nós aqui, que é daqui para frente a nossa prática profissional vai resolver o problema da pobreza no Brasil, e nós ficamos confiantes que a pobreza vai ser resolvida por nossa prática profissional. E se não resolvemos é porque os pobres não colaboraram com a gente. Mas nós fizemos a nossa parte. Fomos lá para transformar a realidade. Contra esta visão, messiânica às vezes, fatalista às vezes, mas essencialmente endógena, e endógena neste sentido, de que imaginamos que nós nos autodeterminamos plenamente na nossa prática profissional, o sentido da nossa prática, etc. E com isto, não quero dizer que não há um protagonismo do serviço social como categoria e individualmente em cada um de nós. Senão, o que estaríamos fazendo aqui? Por que nos interessaria uma formação profissional se não fizesse nenhuma diferença? Claro que há diferença. Claro que é um protagonismo nosso quando desenvolvemos um código de ética A, B ou C. Quando trabalhamos com uma formação profissional desta ou daquela maneira. Quando qualificamos, produzimos bibliografia, pesquisa, quando pesquisamos a realidade, tentando analisá-la, concebê-la, entendê-la criticamente naquele sentido que eu mencionei anteriormente. Mas isto que é importante não transforma o sentido da nossa prática profissional de forma absoluta e autodeterminada. Então, contra esta visão endógena do serviço social, que auto-engana aos profissionais numa imagem ilusória, e que engana com esta mesma imagem, se desenvolve uma análise que eu chamaria de histórico-crítica. A partir, eu diria, inflexivelmente, a inflexão, apesar de que, claro, com acúmulos anteriores, mas a inflexão vem do texto de Marilda Vilela Yamamoto, quando, em 1982, publica o livro Relações Sociais e Serviço Social, com Raul de Carvalho, mas a parte da Marilda é a primeira parte, a parte do Raul é a segunda parte. Os fundamentos filosóficos para entender, na perspectiva histórico-crítica, o serviço social é da produção de Marilda Yamamoto, e depois é Paulo Neto, entre outros autores, que vão complementar esta discussão e adensá-la ainda mais, ou complexificá-la. O que se busca, numa perspectiva histórico-crítica, é responder à pergunta: qual é a função do serviço social? Somos uma continuidade, uma evolução da ajuda, da caridade, da filantropia? É nossa função ser ajuda ao próximo? Ou é nossa função a transformação social? Qual é a função do assistente social na realidade contemporânea? Não qual é a imagem que nós temos da nossa função. Não qual é a nossa intencionalidade, mas qual é a nossa efetiva funcionalidade na sociedade contemporânea. E a resposta, numa perspectiva histórico-crítica, é através da análise crítica da história. Ou seja, vamos buscar na história as respostas para a nossa questão. Não vamos buscá-la a partir das reflexões autônomas, da nossa intencionalidade, do nosso desejo, da nossa autoimagem. Quem tem que responder qual é a função da nossa profissão é a história. E, portanto, é na análise histórica, crítica da história, que nós vamos buscar essa resposta. E essa resposta vai nos dizer, e de forma muito breve e rápida, que o serviço social não evolui da caridade e da filantropia. Estas são outras práticas
que desempenham outras funções em outros contextos históricos. A nossa profissão constitui um sujeito que tem uma vinculação histórica e que, portanto, tem uma determinada funcionalidade. Esse contexto histórico cria a necessidade deste novo profissional, deste novo sujeito. Qual é este contexto histórico? Que nos levaria algum tempo se a gente fosse trabalhar mais aprofundadamente, mas é o capitalismo na idade dos monopólios. Ou, como Zé Paulo Neto complementa ou esclarece, o capitalismo quando o Estado toma para si a responsabilidade da intervenção social, da resposta à questão social. Ou seja, é na sociedade capitalista, mas não no capitalismo concorrencial, mas na virada do século XIX para o século XX, quando surge a nova fase do capitalismo monopolista, quando a produção e comercialização ou consumo capitalistas conseguem um patamar significativo para a existência de uma acumulação de tal ordem, acumulação capitalista de tal ordem, que se precise massivamente força de trabalho. 2, se precise massivamente de consumidores. E 3, se precise ou exista as condições do excedente econômico ser tal que permita um sobrante, um excedente, para financiar as políticas sociais, econômicas, de infraestrutura, para promover o desenvolvimento urbano, a urbanização, para promover e estimular a industrialização, para promover a formação massiva de força de trabalho e para promover o desenvolvimento do consumo, o que não é outra coisa que dotar a população de capacidade de consumo, de dinheiro, seja por salário, seja por recursos através de algum sistema de pensão, etc. Porque nenhum capitalista produz para distribuir gratuitamente a sua mercadoria. O capital produz para vender. Então, as necessidades são necessárias, mas não suficientes. A população, além de ter necessidade por essa mercadoria, tem que ter a condição para adquiri-la no mercado. E isto significa dinheiro. Para que essas condições existam, só na fase monopolista o capital conseguiu ter estas necessidades, estas condições, sem deixar de lado as lutas sociais e conquistas sociais, e o excedente econômico para poder criar políticas econômicas, políticas públicas e, particularmente, políticas sociais para fomentar, fundamentalmente, o consumo, a formação de força de trabalho, através dessas políticas sociais. E é para estas políticas sociais, como diz a Varilda, na divisão sociotécnica do trabalho, como diz o Zé Paulo, para a execução terminal destas políticas sociais, é para estas políticas sociais, para implementar estas políticas sociais, que se cria o campo que vai absorver ou que vai demandar a formação de uma nova profissão como o serviço social. Se algo do que eu disse é verdade, se esta análise condiz a uma representação fiel da realidade, o que estamos dizendo claramente é que a nossa profissão não evolui da caridade e da filantropia e, portanto, que a nossa função não é a ajuda ao próximo, mas que nós surgimos não como uma profissionalização de algo anterior,
mas como uma profissão que surge em torno das políticas sociais. São as políticas sociais, a gênese e o desenvolvimento das políticas sociais, que constituem a gênese e o desenvolvimento da profissão do serviço social. Se estão me acompanhando? Sim? São as políticas sociais que constituem a gênese e o desenvolvimento da nossa profissão, que vai surgir e vai acompanhar a evolução das políticas sociais. E é a função social, ou, melhor dizendo, para não confundir, a funcionalidade das políticas sociais que dota a nossa profissão de funcionalidade. Quero ser bem claro. Não somos nós, independentemente de não excluir o nosso protagonismo em toda essa história. É claro que sim. Mas nós somos nós, como não é nenhuma profissão e como não é nenhum sujeito histórico-social, não somos nós que autoatribuímos plenamente o sentido da nossa prática. Nós decidimos, queremos ser isto, queremos ter esta função. Não, isto não é, nunca é, para nenhum sujeito, uma autoatribuição. Sempre é uma, fundamentalmente, determinação histórico-social. E nós não somos alheios a esse aspecto, a essa característica. Nós somos produto social da história. Nós somos uma profissão que tem a sua gênese determinada pelas necessidades, pelas relações sociais, pela correlação de forças, pelos projetos hegemônicos e contra-hegemônicos que vão criar as condições do surgimento e desenvolvimento de qualquer sujeito e, particularmente, da profissão do serviço social. Portanto, falei como português, portanto. Só que os portugueses começam o seu raciocínio com portanto, né? Portanto, normalmente encadeia uma reflexão anterior com o próximo, mas em Portugal se começa, portanto, e aí você fica pensando, voltando ao sério. Não. O que estamos aqui dizendo é que a função social, ou a funcionalidade da nossa profissão, é dada, é atribuída fundamentalmente pela funcionalidade do serviço social. Em termos operativos, metodológicos, o que significa é o seguinte: queremos saber o que faz o serviço social? Queremos saber qual é a função da nossa profissão? Vejamos qual é a funcionalidade das políticas sociais. São elas que, de alguma maneira, vão dizer o que nós somos, o que nós fazemos. É por conta disto que podemos dizer que a política social se constitui na base de sustentação funcional ocupacional do serviço social. Ou seja, a política social não é, contrariamente ao que muitas vezes se pensa, ao que é, eu diria, uma visão hegemônica no serviço social, mesmo que sem muito embasamento ou reflexão. A política social não é o nosso instrumento de intervenção. Visão muito comum. Nós pensamos que nós operamos políticas sociais, assim como um biólogo opera um microscópio, assim como um cirurgião opera um bisturi. Nós operamos políticas sociais. O nosso instrumento de intervenção seria a política social. Eu quero dizer que esta análise crítica mostra exatamente o contrário. A política social não é um instrumento do serviço social, mas ao contrário. A profissão do serviço social é instrumentalizada
pela política social. E não tem nenhum problema em compreender isto, e nenhuma imagem negativa. Ah, mas nós somos instrumentos. Marx faz uma análise do próprio desenvolvimento da classe trabalhadora no contexto da Revolução Industrial. E vai dizer, antes da Revolução Industrial, o trabalhador tinha seus instrumentos de trabalho. O martelo era um instrumento do trabalhador. Era uma extensão do trabalhador. O trabalhador operava o martelo. Mas com a Revolução Industrial, o martelo, como instrumento do trabalhador, cedeu lugar para a máquina-ferramenta. E agora essa máquina-ferramenta, primeiro passou a ser absolutamente alheia para o trabalhador. Ele não pode adquiri-la. Quem é proprietário da máquina-ferramenta é o capitalista, não mais o trabalhador que era proprietário das suas ferramentas, quando isso era possível. Agora, não só não é proprietário da máquina-ferramenta, mas o trabalhador é ele que passou a ser instrumentalizado pela máquina. Vejam como a relação se inverteu. Antes, o instrumento do trabalhador era a ferramenta. Agora, o trabalhador é instrumentalizado pela máquina-ferramenta. Alguma dúvida sobre isso? Assistam o filme Tempos Modernos de Chaplin, onde vocês vão ver claramente como, de forma hilária e cômica, engraçada, como o trabalhador não é ele que imprime o tempo, não é ele que define o que fazer, não é o trabalhador que determina o como fazer, mas é tudo determinado pela indústria, pela máquina, e o trabalhador é dependente, é instrumentalizado por esta máquina-ferramenta. O paralelismo com a política social e o serviço social é óbvio. Dúvidas sobre isso? Vejamos como, com a evolução das políticas sociais, evolução não sempre no mesmo sentido. Não estou usando a palavra evolução no sentido de ampliação, ganhos, melhoras, no sentido progressista da palavra. Estou falando no sentido de Quero usar uma palavra que permita compreender que pode ser de avanços e retrocessos. A política social, nos anos 90, no período de Fernando Henrique Cardoso, foi recortada, diminuída, desfinanciada, precarizada, municipalizada e transferida fortemente para o campo do chamado terceiro setor. Não podia não falar do terceiro setor. E com isso, se nós olhamos para o mercado de trabalho de serviço social, nós tivemos, nos anos 90, uma queda do emprego e do mercado de trabalho muito forte. A partir de 2003, com Lula, isto não significa fazer eu ia dizer loas, mas isso pode ser interpretado como uma lei orgânica. Não é uma defesa da política social do período do PT, mas há mudanças significativas na política social em relação dos governos do PT em relação aos governos do PSDB. Mesmo com precarização, o Bolsa Família ampliou quantitativamente a população atendida e digamos, o valor da Bolsa. E, com isto, mobilizou um crescimento exponencial do mercado de trabalho do serviço social. Ainda dentro do Estado e por contratação, além da terceirização e subcontratação, etc. Mas o que eu quero dizer é, com um breve exemplo, isso nós poderíamos avançar muito mais, é como as mudanças na política social
operam mudanças no mercado de trabalho do serviço social. Por outro lado, analisar, portanto, a funcionalidade das políticas sociais nos leva a pensar qual é a função da nossa profissão. Somos uma profissão da ajuda? Somos uma profissão da transformação social? Pensemos as políticas sociais. E muito brevemente o descreverei de forma sucinta. É óbvio e incontestável a função social da política social. Daí o nome, né? Perspectivas diversas podem pensar esta função de forma diversa. Para alguns será uma função de reequilíbrio social, de redistribuição da renda, de justiça social. Para outros será uma função de prestação de serviços, de conquistas sociais, como quiserem chamar, analisar, mas a função social é muito clara. Envolve algum tipo de resposta ou transferência de recursos ou bens para uma população que apresenta algum tipo de demandas sociais. Só que a política social e a sua funcionalidade não se esgota apenas nisto. Apesar do nome ser política social, há uma função econômica da política social. E o direi muito brevemente. Primeiro, a política social serve claramente para a formação de força de trabalho. Política social contribui com a formação de força de trabalho. As universidades públicas, as escolas públicas. Segundo, a política social, ao trazer bens e serviços públicos para a população, permite reduzir os custos de reprodução da força de trabalho para o capital. Ou seja, dito de outra maneira, permite que os salários que paga o capitalista aos seus trabalhadores possam ser menores porque os trabalhadores obtêm ou estão em condições de se reproduzirem enquanto classe social, enquanto indivíduos, enquanto força de trabalho, não só através do salário, para adquirir os bens e serviços, mas através destes bens e serviços desenvolvidos pelas políticas sociais. Então, há uma função econômica da política social na formação de força de trabalho e uma política claramente funcionais ao capitalismo. E uma política e não exclusivamente funcionais ao capitalismo, porque representam também conquistas da classe trabalhadora. O ensino público, a educação pública, a saúde pública, são conquistas da classe trabalhadora, mas são também funcionais pela formação da força de trabalho, pela diminuição do custo de reprodução da força de trabalho para o capital, e, em terceiro lugar, há uma função econômica que tem a ver com a ampliação do consumo. Sem dinheiro no bolso, o trabalhador não pode consumir. Para ampliar o consumo, portanto, através das políticas sociais, sejam de estímulos a salários, diretos, indiretos, etc., seja através de sistemas de pensão ou de seguridade social, com este tipo de intervenção estatal das políticas sociais, você amplia o consumo e, portanto, traz ganhos para o trabalhador como conquistas, mas é absolutamente funcional a um projeto determinado de ampliação da produção e do consumo. E, finalmente, se há uma função social, se há uma função econômica, há também uma função política da política social, que pode ser vista de forma muito breve na segmentação da demanda social, na pulverização das lutas de classes e na aceitação
ou diminuição do conflito social por via das respostas pelas políticas sociais? É claro que estas questões ameritariam, né, uma análise mais aprofundada. O que significa que a política social não é apenas um instrumento de reprodução da ordem social. O é essencialmente. Mas é também um instrumento de respostas a demandas, necessidades e conquistas da população. E, por outro lado, a política social não é apenas um instrumento a serviço das classes trabalhadoras, porque é também, contraditoriamente, um instrumento essencialmente de reprodução da ordem e ampliação da acumulação capitalista. Se esta funcionalidade contraditória nos permite entender o papel histórico-social das políticas sociais, e se nós falamos que a política social é a base de sustentação funcional ocupacional do serviço social, podemos trazer esta funcionalidade da política social para a nossa profissão. Não tem uma definição do serviço social. Mas o que temos são as determinações histórico-sociais da inserção da nossa profissão, fundamentalmente, hoje, direta ou indiretamente. Hoje, voltado no exercício terminal, da prática da política social, da execução das políticas sociais, mas também na concepção, na avaliação, no desenho, etc., etc., mas na implementação das políticas sociais, cuja funcionalidade é também, por um lado, constituir a nossa profissão uma engrenagem na reprodução da ordem e das relações sociais. Não é à toa que o livro de Marilda Yamamoto chama Relações Sociais e Serviço Social. Não são as relações sociais pessoalizadas, fulaninho com fulaninho, ou este tipo de... Não, são as relações sociais em sentido amplo, dos grandes sujeitos sociais, dos interesses sociais, projetos de sociedade que envolvem essas relações sociais. E a nossa profissão, por um lado, se constitui, gostemos ou não gostemos, numa engrenagem de reprodução dessas relações sociais. Só para aliviar um pouco a nossa consciência, esta não é uma determinação exclusiva do serviço social. Vou fugir muito do pensamento marxista e trazer, pasmem, um autor como Foucault. Qual é a análise que faz Foucault da medicina, da saúde e dos médicos no processo de dominação social? Nenhuma profissão é absolutamente afuncional ou contraditória à reprodução da ordem. Eu sempre costumo dizer, aquele que quer uma prática social completamente antagônica à ordem social, que ligue para o Leonardo DiCaprio para saber qual é o endereço da praia, aquele filme, onde ele se isola numa comunidade completamente alheia do capitalismo e da sociedade real. Apesar de que no mesmo filme, quando tem que comprar mercadorias, tem que ir ao mercado e tem que levar dinheiro para a sobrevivência, etc. Não há como fugir da reprodução da ordem. Só para dar um exemplo, o trabalhador engajado na transformação social, no projeto comunista, anticapitalista, leu Marx do início ao fim, e todos os autores marxistas, liderança sindical, membro do partido mais à esquerda que vocês imaginem. O que ele faz todo dia? Produz mais-valia
o elemento sem o qual o capitalismo não se reproduz. Não tem como fugir em qualquer um dos sujeitos sociais a reprodução da ordem, porque se nós falarmos no início que os sujeitos sociais são produtos históricos, essa história constrói os sujeitos necessários para a sua reprodução, mesmo que eles possam, e sim o têm, conter o germe, a contradição, o germe da transformação. Mas não são só contradição, não são só antagonismo e não são só transformação social. São também reprodução. E nossa prática profissional não pode ser alheia a esta determinação. Na nossa prática profissional, reproduzimos e contribuímos com a reprodução da ordem, mas também podemos trazer a contradição e a tensão. Nós trabalhamos em situações contraditórias. O espaço de intervenção profissional, vou dizer algo que fez um colega que, segundo me disse, leu o livro Terceiro Setor e abandonou a ONG. Agora, talvez, vou dizer algo que o faça voltar à ONG. Nossos espaços de intervenção profissional são espaços de contradição. E não há nenhum espaço imaculado onde só servimos aos trabalhadores, à população carente, à população subalterna. Quando imaginamos isso na reconceituação, descobrimos que as instituições são funcionais, que o Estado é funcional. Então, aí, falamos, vamos abandonar as instituições e vamos para as comunidades. E o que nós fizemos? Eu sempre brinco com isso. Abandonamos as instituições, fomos para as comunidades e descobrimos que nas comunidades ninguém pagava nosso salário. Então, voltamos calados para as instituições. Que nós somos trabalhadores, vendemos nossa força de trabalho. E quem compra nossa força de trabalho, que é uma mercadoria, são aquelas organizações, instituições, entidades que desenvolvem alguma ação com interesses contraditórios em espaços sociais, em questões sociais ou manifestações da questão social saturadas de contradição, de atores contraditórios, de sujeitos os mais diversos. Ou seja, um dos elementos, e vou correr por questões de tempo, um dos elementos centrais para dotar de crítica a nossa prática profissional é romper com o messianismo, de imaginar que nós chegamos em qualquer espaço social e fazemos a transformação. E se a ONG não faz a transformação, abandonamos a ONG. Mas o Estado também não faz a transformação. As políticas sociais, a análise das políticas sociais nos mostra, como acabamos de ver muito rapidamente, que não fazem a transformação, que tem um elemento de funcionalidade com a reprodução da ordem monumental. Aí abandonamos o Estado também, vamos à empresa privada. Também não há transformação, ao contrário, aí é o espaço, por essência, da contradição capitalista. Se nós quisermos trabalhar apenas nos espaços onde não há contradição, na funcionalidade, na reprodução da ordem, nas tensões de sujeitos antagônicos, de interesses antagônicos, nós ou vamos ter que voltar às comunidades, como na reconceituação, para descobrirmos que lá ninguém pagará nosso salário, ou alguns acharão isso interessante, se encontrar na praia, aquela paradisíaco, com Leonardo DiCaprio, que naquele filme estava mais inteirinho que hoje. Mas todos nós também.
Ou seja, romper com a visão messiânica e com a visão fatalista. E para uma análise crítica do papel da nossa profissão, nós temos que ter a capacidade de entender os interesses que estão em jogo na realidade. Crítica e politizar a nossa prática profissional significa, em primeiro lugar, entender os interesses que estão presentes na realidade. E esses interesses têm a ver, primeiro, no imediato, com sujeitos diretos que estão aí. Imaginamos, às vezes, que estamos numa realidade onde estamos trabalhando com uma população trabalhadora. Então, aqui nós temos identidade, nós temos os mesmos interesses internamente. Mas nós estamos trabalhando com uma população que apresenta outras contradições e intenções, seja pela orientação sexual, seja pelo gênero, seja pela concepção ideológica de sociedade, seja por diversos tipos de interesse, essas tensões estão presentes também no grupo, no imediato com quem nós estamos trabalhando. Desvendar os interesses que ali estão presentes. Mas também os interesses que o identificam como grupo e que os antagonizam a outros tipos de interesses sociais mais amplos. A contradição, por exemplo, capital-trabalho, a contradição de projetos sociais, de determinadas demandas ou reivindicações, como, por exemplo, o meio ambiente, em relação, estou trabalhando com uma comunidade que luta pela garantia da biodiversidade, da preservação do meio ambiente, em frente a uma multinacional que está devastando, contaminando os rios, etc., etc. Que interesses estão presentes aí? E, às vezes, eu sou o assistente social que está trabalhando para a multinacional, que está desenvolvendo um programa de responsabilidade social para que essa população que tem seus rios contaminados fique feliz e satisfeita. Eu tenho que entender que interesses estão em jogo aí. Politizar a nossa prática profissional. Analisar criticamente o papel, a potencialidade e os limites da nossa prática profissional, sem cair na visão messiânica, sem cair na visão fatalista, sem cair numa análise endogenista da nossa prática profissional, é entender esses interesses que estão em jogo. Mas, como dizia, não só da população que está aí presente, mas dos interesses que estão ali, com outros interesses de outras instituições e de outros atores. E, inclusive, com os interesses da instituição onde eu trabalho. Se eu trabalho na multinacional que contamina os rios, ou se eu trabalho com o Estado, numa política social apenas orientada, sei lá, uma campanha de conscientização sobre educação alimentar ou educação meioambiental. Sim, mas essa população tem outros interesses que esta instituição que eu estou trabalhando não responde. Então, quais são os interesses da instituição? Quais são os interesses dessa população? Não são os mesmos. Os prazos não são os mesmos. Então, entender os interesses institucionais e os interesses dessa população com que trabalho é fundamental. Ainda mais, nós temos um código de ética. Nós temos um projeto ético-político, um embasamento ético-político da nossa prática profissional, plasmado não só, mas principalmente no código de ética, que muitas vezes também não é idêntico ou concordante com a concepção de mundo, de realidade, com os valores éticos e políticos que estão presentes na população.
Então, também há diferença de interesses, de percepções e de visões entre o assistente social e essa população. E, finalmente, para não cair também num isolamento dessa realidade pontual, politizar a nossa prática profissional, entendê-la numa análise crítica, significa também entender que essa realidade, ou esse aspecto da realidade, que essa manifestação da questão social é um desdobramento, é uma manifestação de uma questão social central, de uma estrutura social, de um projeto social hegemônico, de uma correlação de forças sociais mais ampla, regional, nacional e até mundial, que não podem ser desconhecidos os interesses que estão ali em jogo, para entender, não, mas eu não trabalho com uma política nacional, eu só trabalho com a população neste bairro. Sim, mas a população neste bairro e as questões e necessidades e contradições que apresenta a população neste bairro não surgiram neste bairro. Estão inseridas numa realidade mais ampla que a contém e a determina. Não pode haver pensamento crítico se o horizonte de compreensão da realidade se esgotar no horizonte de intervenção. Meu horizonte de intervenção é o espaço local. Mas meu horizonte de compreensão da realidade não pode se esgotar no espaço local. Eu tenho que ter a capacidade de vincular o local com o global, por usar este termo, com a estrutura, ou com as estruturas mais amplas que a contém e determinam, e com os interesses, então, mais amplos que estão presentes aí. Mas eu não tenho interesse em estudar o neoliberalismo, o imperialismo, o sistema capitalista. Eu estou trabalhando com uma população desempregada através de uma instituição hospitalar ou de saúde. Então, o que tem a ver o capitalismo, o neoliberalismo, etc.? Tem tudo a ver, porque essa população está desempregada, tem estas carências, tem estas possibilidades e estes limites dentro de um sistema mais amplo. Em síntese, e para abrir o espaço para o debate e tudo mais. Temos a necessidade de, numa análise crítica do serviço social, romper com a visão messiânica, romper com a visão fatalista do serviço social, superar a visão endógena do serviço social e, numa análise crítica do serviço social, pensar claramente o papel da nossa profissão na contemporaneidade. Esse papel é contraditório e precisamos analisar as potencialidades, para não cair no fatalismo, e os limites, para não cair no messianismo. E essas potencialidades e limites são flexíveis. Somos protagonistas para diminuir os limites e para ampliar as potencialidades. Mas esse protagonismo também não é autônomo, se insere e depende dos projetos sociais mais amplos, da correlação de forças sociais mais amplos, de como nos inserimos nessa correlação de forças e os projetos que defendemos. Defendemos uma política social neoliberal, focalizada, ou defendemos uma política social universal, garantidora de direito e cidadania? Defender não significa que isso dependa, na nossa prática profissional, da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa opção. A nossa opção não garante, se a política social é implementada por toda uma estrutura, definição, correlação de forças sociais, por projetos hegemônicos, se a política social é focalizada e precarizada, o nosso desejo por uma política universal
não garante a universalização da política. Mas, sem dúvida, é importante, politicamente, o nosso posicionamento individual e coletivo nesse processo, nessa correlação de forças sociais, nessa luta, eventualmente, para uma política social universal. Como nos inserimos politicamente nos espaços de tensão e contradição? Como pensamos, que capacidade temos de compreender essa realidade, esses interesses em jogo e, portanto, ir afastando, ampliando as potencialidades e diminuindo paulatinamente os limites da nossa prática profissional. Muito obrigado pela atenção e espero um debate caloroso. Professor Carlos, muito interessante a leitura, né, dos livros, e é interessante passar por todos, né, isso é interessante. Mas o desafio também, tanto como profissional, como na academia, como trabalhadores, como formadores de novos profissionais, por um lado, nos assusta, né, porque temos ainda o voluntarismo, né, o messianismo. Muitas vezes os discursos da gente se perde nisso, e até porque a gente gosta do que faz. Então, muitas vezes, essa fala. E, ao mesmo tempo, e o fatalismo, né? Você observa, mas muito interessante. Eu vou deixar para o debate só alguns avisos. Nós temos alguns livros da Cortez, que o livreiro Ricardo está lá no fundo. Ricardo, muito obrigado, e agradeço a Elizabeth da Cortez. Temos aí em torno de uns 10 livros que nós vamos sortear, né, pela relação de presença. Isso. Aquela relação, assinatura, que os estiverem presentes terão, e aí o pessoal vai fazer um sorteio. A professora Áurea vai contribuir comigo, com o pessoal. Tá? Queria agradecer muito a Áurea, a professora, a história dela, só para... A professora Áurea, em 2003, me convidou para ser professor na Universidade do Contestado, minha coordenadora, e começamos uma relação, né, de trabalho, de amizade, né, de profissionalismo. E, posteriormente, quando vim para a Uninter, e um nome que ela disse que eu tirei ela do sítio, lá do sítio, de criar as galinhas, da fazenda tem uma criação de porcos, o marido dela é agricultor, e eu trouxe ela de volta. Né, a experiência, tranquilidade, né, a serenidade dela, contrapondo a minha, muitas vezes, né, como se diz, impulsivo. E a gente se dá muito bem. Obrigado, professor. Então, nós temos assim, vamos sortear os livros. Eu gostaria também de falar um pouquinho das obras, né, do professor. O Canto da Sereia, que é um dos últimos livros dele, tem mais alguns, depois o professor pode falar um pouco. O Terceiro Setor, que é um livro famoso, muito lido, muito usado. Nós temos um outro livro muito interessante para a academia, que é Estado, Classe Social e Movimentos Sociais. É um texto da Biblioteca Básica do Serviço Social, que é a Cortez. E temos também, né, a Natureza do Serviço Social, que é, basicamente, né, a discussão aqui. Então, gostaria de... Esses a gente... É do Ricardo, eu não tenho como... não tinha na editora para fazer o sorteio. Esse eu acabei ganhando, né? Olha lá, muito interesse. Vai ficar no serviço social para todos, ser um presente coletivo. Ao mesmo tempo, lembrando vocês que o certificado, né, será emitido em 30 a 45 dias, e aí nós vamos avisar, possivelmente, a gente manda um e-mail para aquelas e-mails que vocês mandaram, da lista, da sua inscrição, e qualquer coisa também a gente informa depois aos coordenadores. Gostaria também de agradecer ao pessoal, os coordenadores da Bagose, o pessoal da Unibrasil, da PUC, que estenderam o convite para os seus alunos, profissionais. E agradecer a presença dos outros profissionais. Como trazer a política social de volta para o Estado? Gente, eu não quero
trazer uma visão pessimista, né? Eu quero trazer, como dizia Gramsci, o pessimismo da razão, o otimismo da vontade, reproduzindo um jornalista italiano. O realismo. Não é o assistente social que traz a política social para o Estado, que universaliza a política social, etc. Isso depende de projetos sociais hegemônicos. Enquanto o neoliberalismo for o projeto hegemônico, dificilmente, mesmo que nós queiramos e façamos tudo, até bater pé, não vamos trazer de volta as políticas sociais para o Estado. Porque isso depende de correlação de forças. Vamos sair para as ruas e vamos perguntar à população. Só para dar um exemplo. Nesse mesmo programa do Roda Viva, quando saímos, terminou o programa, saímos todos juntos, a então presidente da BONG, isso vai fazer de novo o nosso colega que, depois de ler o livro Terceiro Setor, saiu da ONG, voltar a sair da ONG. Eu já dei um coisa para ele voltar, a ONG, agora para voltar a sair. Quando estávamos saindo do programa, a então presidente da BONG, a BONG é a Associação Nacional de ONGs, que é uma entidade, podemos dizer, progressista, não são as ONGs picaretas, laranjas e tudo mais. Tem uma... podemos dizer, em geral, tem um perfil um pouco mais social, progressista nessas ONGs. A então presidente das ONGs me disse: Carlos, você quer que as políticas sociais sejam desenvolvidas pelo Estado? Assim, como se fosse uma loucura, uma elucubração da minha cabeça, eu fiquei frio, porque não sabia o que responder. O que eu respondi, eu não quero. Quem quer isso é a Constituição brasileira. Que, se eu quiser ou não quiser, não faz a menor importância. Mas é a Constituição que diz isso. Política pública é um direito de cidadania, um dever do Estado e tudo mais. Não sou eu que diz isso. A questão é que os setores, o projeto social hegemônico não a quer dentro do Estado. E a única maneira de trazê-la para dentro do Estado é muito além da prática profissional, é a alteração da correlação de forças sociais. Vamos sair à rua e perguntar à população o que acham do Estado implementar as políticas sociais. E nós vamos encontrar uma visão completamente desfavorável para isso. Não, o Estado é corrupto. Olha o mensalão, olha as pedaladas fiscais, olha a Petrobras. O Estado fazendo políticas sociais vai servir para os governos, para os políticos. Não há uma visão favorável na população. Não é neoliberal que defende hoje, claro, estou falando de uma questão ideológica. Contra os próprios interesses, a população não defende. Contra os próprios interesses, a população não defende as políticas sociais no âmbito estatal. Prefere as ONGs, as fundações, as ações socialmente responsáveis das empresas, etc. Então, não tem como conscientizar, e aí eu emendo um pouco com a terceira questão. Você não usou a palavra conscientizar, usou a Constituição das condições subjetivas, que eu identifico, de alguma maneira, claro que à distância, com o que já é clássico, histórico no serviço social, a partir da reconceituação, com o papel da conscientização. Eu ficaria até às 3 horas da manhã falando sobre isso, mas certamente ficaria sozinho, já com o microfone desligado, nem o Dorival ficaria do meu lado. Então, vou tentar ser mais realista também, né, e falar menos. Primeiro, quando falamos das condições subjetivas, falamos de consciência de classe. Isso em primeiro lugar. Pensemos naquele sujeito cuja missão
central, não única, não exclusiva, não determinante, mas cuja missão central é a transformação social pela sua condição de classe explorada e tudo mais. A classe trabalhadora. Qual o nível de consciência? Pensemos no Brasil hoje, de consciência de classe que tem a classe trabalhadora na atualidade. Tem um projeto transformador? Tem um projeto anticapitalista? Qual a análise que a própria classe trabalhadora faz da reforma da Previdência? Qual a análise que a classe trabalhadora faz do sistema tributário, do projeto socialista, ou de transformação social, ou da análise crítica do capitalismo, da exploração? Estas são palavras, exploração, mais-valia, são palavras que na academia desapareceram. Alguns malucos ainda mantemos isso no nosso arcaico linguajar, mas na academia desapareceu. Não desapareceu do serviço social, desapareceu muito mais na economia, muito mais na ciência política. No serviço social nós ainda falamos dessas loucuras, né? Mas em outras áreas, desapareceu. Mas não desapareceu só da academia, desapareceu da população, desapareceu da classe trabalhadora e desapareceu dos sindicatos. Hoje a CUT faz showmícios, que antes criticava no 1º de maio. Antes quem fazia showmício era a farsa, desculpem, a força sindical, né? Algo, não sei o que é, a subjetividade certamente me levou a falar da farsa sindical. Mas agora a própria CUT faz showmícios, discursos transformadores, anticapitalistas, nem pensar não existem mais. Então, ao pensar na subjetividade, ainda está muito longe da constituição de subjetividade ou de consciência de classe para uma transformação social. E, certamente, os profissionais de serviço social temos um papel nisso, mas eu diria 2 coisas, e com isso eu quero terminar. 2 coisas. Primeiro, não é fundamental, não somos conscientizadores. Sempre me lembro que, quando eu era estudante, fazia prática profissional numa comunidade, estágio numa comunidade, aí tinha um engenheiro que dizia: os assistentes sociais vão na frente conscientizando as pessoas, nós vamos atrás resolvendo os problemas delas. Não, nós estamos também para resolver os problemas das pessoas, não para conscientizar, não somos conscientizadores sociais. Então, primeiro, o limite da nossa potencialidade ou possibilidade nessa função. Mas, em segundo lugar, todos os assistentes sociais somos progressistas, anticapitalistas, antineoliberais. Acho que nós temos uma falsa autoimagem nisso. Quando nós pensamos serviço social, imaginamos imediatamente 5, 6 autores, imaginamos 5, 6 livros e pensamos que o serviço social é isso. Espero que entre esses 5, 6 livros tenha algum meu. E pensamos que o serviço social é isso. O serviço social também é um campo de tensão e de contradição, de projetos contrários e contraditórios. Tem homofobia no serviço social, tem sexismo no serviço social, tem racismo no serviço social, tem assistentes sociais que dão em adoção crianças de famílias pobres para famílias ricas, porque é melhor para a criança, afinal, o futuro dela vai ser melhor. Tem assistentes sociais absolutamente afinados não com o capitalismo, com o discurso neoliberal, com a prática neoliberal. Trabalhador ou população que quer Bolsa Família é porque é preguiçoso. Isso está cheio no serviço social, só que não se diz publicamente. Mas, se escutamos nos corredores, o serviço social está cheio desses discursos. Temos que acabar com Bolsa Família, porque reproduz o comodismo e o conformismo, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós nos atribuímos o papel de conscientizar,
formar opinião e tudo isso, estamos, em geral, desconsiderando que a nossa profissão tem todas essas tensões. Então, quando o assistente social forma opinião, um forma nesta direção, mas outro forma nesta outra direção. E eu diria, não são poucos os que têm uma opinião nesta outra direção e, portanto, quando trabalham as subjetividades, estão induzindo a este outro tipo de pensamento. Não a defesa da política universal, não a crítica ao neoliberalismo, não a crítica às diversas formas de subalternidade ou submissão, não veio agora a palavra, mas, ao contrário, profissionais que estão reproduzindo esse tipo de ideologia oficial, de ideologia subalternizadora, etc., etc. Em síntese, e às vezes com discurso, como o discurso político existe. Vocês conhecem algum político que diz, eu estou a favor do grande empresariado internacional? Alguém que não use a palavra popular, democrático, progressista, participativo? Estas são palavras, vou fazer uma propaganda do livro, são o canto da sereia. Hoje é muito difícil discernir o campo progressista do campo conservador. Usamos as mesmas palavras. Um cara de esquerda fala de empoderamento. Entra no site do Banco Mundial. Está lá a palavra empoderamento. É o grande projeto do Banco Mundial, é empoderar os pobres. Economia solidária, vamos criar, diz Paul Singer, um cara que conhece profundamente o pensamento marxista e o grande promotor da ideia da economia solidária. Ele diz, com a economia solidária nós formamos polos anticapitalistas no mercado capitalista. A não ser que ele esteja pensando também em Leonardo DiCaprio naquela praia, como formar polos, ilhas, mercados não capitalistas dentro do capitalismo. Você pode até formar uma cooperativa que internamente tem relações não capitalistas, internamente. Todos são proprietários, são cooperativados, proprietários e trabalhadores da cooperativa. Mas eles produzem e comercializam e compram insumos e matéria-prima no mercado capitalista. E, inclusive, vão ser usados como força de trabalho, mesmo que indiretamente, como força de trabalho barata para o capital. O capital prefere, em lugar de ter trabalhadores, tem um intelectual que hoje esteve fazendo palestra aqui que diz isso, que defende isso. O capital prefere ter, em lugar de trabalhadores empregados e com direitos trabalhistas, tem terceirizados, inclusive cooperativas, vendendo não a força de trabalho regulamentada por leis trabalhistas, mas, ao contrário, terceirizados e subcontratados. Então, vejam, estamos ouvindo o canto da sereia, vou finalizar com isso, estamos ouvindo o canto da sereia por tudo quanto é lado. Só para fazer uma simbologia com o que é o canto da sereia, Ulisses, na mitologia grega, depois da guerra de Troia, volta para sua cidade natal, Ítaca, e passa por diversos desafios. Entre eles, passar pelo local onde estão as sereias, que são 3 seres mitológicos, cujo canto seduzia de tal maneira, era tão belo que seduzia as pessoas que ouvissem o canto, ao naufrágio, a morte certa, etc. O que faz Ulisses, alertado por uma semideusa? Tampa os ouvidos de todos os marinheiros, e ele, que queria ouvir o canto da sereia, pede para ser amarrado ao mastro para poder ouvir sem ser levado à morte certa. Hoje nós precisamos descobrir esse mastro para nos amarrarmos.
Porque estamos ouvindo o canto da sereia por tudo quanto é lado. Empoderamento, economia solidária, responsabilidade social, participação, popular e progressista, e pá. Estamos ouvindo isto por tudo quanto é canto. E esses discursos, e essas palavras, e esses projetos sedutores nos levam a nós mesmos nos convencermos de que o caminho para a transformação social vai por ali. E acho que é essencialmente encontrarmos o mastro para poder ouvir sem sucumbir a esses cantos da sereia. Eu entendo que esse mastro é o pensamento crítico. É a teoria crítica. Não só, mas particularmente marxista. As categorias de análise que nos permitam entender o verdadeiro papel social na sociedade contemporânea, por exemplo, do empoderamento, da economia solidária. Que lugar ocupa a economia solidária no processo de reestruturação produtiva? Que lugar ocupa o empoderamento no processo de apaciguamento dos setores trabalhadores, né, subalternos, dos setores pobres, etc. Ter a capacidade teórica de entender esses cantos, o lugar e esses projetos, essas palavras tão sedutoras que ocupam o lugar hoje na estrutura capitalista, nos interesses, né, do projeto neoliberal, para não, ao ouvi-los, não sucumbirmos a esses cantos de sereia. Então, o primeiro papel é nós devemos nos empapar desse conhecimento que nos permita ter essa capacidade de análise. E aí finalizo. Se temos a capacidade de produzir conhecimento crítico, Marx dizia, a teoria crítica, o conhecimento crítico, não substitui a crítica das armas. Mas se essa teoria crítica atingir a massa trabalhadora, então ela se transforma em revolucionária. Acho que é por ali. Tínhamos uma pergunta. Vocês me perguntaram questões, se eu tivesse a resposta para isso, estava... Muito boas perguntas. Primeiro, um comentário. O Código de Ética nos traz como horizonte da prática profissional uma sociedade sem exploração, sem submissão, etc., etc. Mas este é um horizonte da prática profissional. Não é o resultado e não pode ser o resultado da prática profissional. É o horizonte a considerar. Tem que caminhar, o meu horizonte está lá. Por que eu digo isso? Porque, senão, podemos efetivamente cair que o Código de Ética, messianicamente, nos exige ou nos exigiria uma prática profissional revolucionária, o que levaria a vários problemas. O enorme messianismo. E dois, a monumental frustração de que nós não podemos fazer isso. Aí chegamos em casa e nos chicoteamos atrás, né? Minha culpa, não consegui fazer a revolução na minha prática profissional pela minha incompetência. E não conseguimos fazer a transformação social porque não não está dentro não quero usar a mesma palavra, não está dentro das possibilidades, nem das atribuições e funções da nossa prática profissional. A transformação social é feita pelos sujeitos sociais mais amplos, as classes sociais, etc., dentro dos quais os assistentes sociais também nos inserimos. Porque nós não somos só assistentes sociais, somos também classe trabalhadora, somos sujeitos políticos, somos membros de famílias, somos etc., etc. Temos vários desdobramentos que confluem numa mesma
pessoa com todas as contradições e tensões que isso possa ter. Posso ter um discurso na academia extremamente inflamado, anticapitalista, mas eu sou um assistente social da prefeitura e, portanto, a política social, né, a inserção profissional, a prática que desenvolvo está dentro dos ditames do horizonte neoliberal para as políticas sociais. Isso aparece como contradição da pessoa. Há uma contradição, mas não é da pessoa, que aqui tem um discurso e lá tem uma outra prática. Isso é contradição da realidade. Por quê? Porque no campo do pensamento teórico, no campo da elaboração teórica, no campo da academia, nós temos um horizonte de análise, possibilidades e perspectivas, determinantes e condicionalidades que são muito diferentes às condições, aos horizontes, etc., que nós temos em outros espaços de intervenção profissional. Por exemplo, numa instituição pública, eu tenho que trabalhar com o horizonte ou com os limites dos recursos públicos, da correlação de forças institucionais, da política institucional, mais ou menos rígida, mais ou menos sólida, mais ou menos flexível, da capacidade que tem de articulação com o público-alvo e do grau de consciência desse sujeito, dessa subjetividade com os quais eu trabalho. Estou trabalhando com uma população conscientizada, com consciência de classe, experiência política, etc., ou estou trabalhando com uma população submissa, que aceita como natural a submissão, que não tem uma formação teórica para acompanhar uma reflexão com um nível de racionalidade formal, etc. Ou seja, na prática profissional eu estou dependendo de diversas determinações para esse horizonte da intervenção profissional. Na atividade acadêmica, as potencialidades são outras. O que eu quero dizer é que, e isso nós muitas vezes cobramos coerência entre o discurso e a prática. E muitas vezes, nada mais conservador que cobrar a coerência entre o discurso e a prática. Porque se nós cobrarmos essa coerência, nós estamos dizendo que o cara mude o discurso. Porque dificilmente ele vai poder mudar o horizonte da prática. Então, se ele não pode, lá na prefeitura, ter uma prática que garanta a política universal, ele tem que deixar no discurso de defender a política universal. Se ele não pode, na prática, garantir a justiça social, ele tem que abandonar o discurso pela justiça social. Quando nós exigimos, desconsiderando que há espaços diferentes e potencialidades e limites e condicionantes diferentes nessa diversidade de espaços acadêmicos, da prática, etc., etc., nós estamos condenando a abandonar os discursos de esquerda. E, gente, é o que, de alguma maneira, fazem muitos dos nossos alunos quando se formam. Aprenderam, leram, ouviram os professores, tal, com este discurso, etc. Chegam em campo, chegam na prática, são contratados por alguma instituição, ou então no próprio estágio, e o que os nossos alunos dizem? Na prática, a teoria é outra. Tudo que eu ouço na academia não pode ser implementado, executado na prática. E, portanto, o que os nossos alunos fazem? Abandonam os discursos. Esse livro não interessa. Como é que eu vou executar esse livro? Como é que eu vou aplicar na prática este conhecimento teórico, etc.? Se não é aplicável, deve ser abandonado. E condenamos a nossa profissão
a pressão constante de abandonar a análise progressista ou crítica, os discursos progressistas e críticos, etc., porque eles não são aplicáveis na prática. Então, entre a prática e a teoria, fico com a prática, porque a maioria do serviço social intervém na prática. E aí se cria esse hiato. Os caras da academia, claro, eles podem pensar, porque eles não têm que responder à realidade. Não tinha nada a ver com o que você perguntou, mas foi uma pequena digressão. Pois é. Mas vamos tentar voltar para a tua questão rapidinho. Até meia-noite. Eu acho que a nossa formação nesse pensamento crítico é fundamental para evitar ouvir e nos seduzirmos com o canto da sereia, como intelectuais que somos. Isso significa uma questão prévia. Romper com uma visão de que a teoria no serviço social não interessa. E os alunos já chegam demandando isso. O aluno chega no serviço social e muitas vezes se mantém durante toda a formação. E muitas vezes isso também é a concepção em muitos professores e nos próprios profissionais de campo, de que o que importa é a prática. Quantas vezes nós vamos num congresso, num evento, e tem uma oficina e tal, e aí vem alguém que vem da academia, que vai apresentar na oficina do CBAs a sua dissertação de mestrado ou sua tese de doutorado. E aí ele é increpado. Sim, mas está bem, tudo isso, mas como é que leva isso na prática? Não sei, diz o cara. Eu só estou estudando mestrado e doutorado, eu não sei. Ou seja, nós precisamos romper com a imagem de que o que interessa ao serviço social são métodos de intervenção, técnicas de intervenção, e não interessa a teoria. Para que esses métodos e técnicas de intervenção possam ser conduzidos pelo assistente social numa direção determinada, a capacidade teórica de analisar e entender criticamente a realidade é fundamental. E, para isso, não há outra receita. É teoria, embasamento teórico. Então, eu diria, agora sim, para tentar ir à tua questão, não fugi tanto anteriormente. Então, não, porque ele me olha enviesado, assim como está fugindo a questão. Brincadeira, eu não posso perder a oportunidade de fazer alguma brincadeira. Por sorte, vocês riram em todas, mas a grande maioria das vezes ninguém ri. Então, eu tenho que anunciar que é uma brincadeira, senão eu que vou frustrado. Eu acho que a grande questão é a nossa formação teórica crítica. Não significa isto que na formação do assistente social, eu não estou defendendo, ao contrário, combato veementemente isso, só deva se ensinar o pensamento marxista. Não. O assistente social deve ser formado nas principais correntes do pensamento, para poder optar entre elas. Eu me lembro que uma vez em Juiz de Fora eu fui para uma dissertação, fui banca de uma dissertação de mestrado, eu li a dissertação e repetia do início ao fim inúmeras vezes, porque amparado no pensamento dialético, na nossa perspectiva marxista, não tinha nada, a não ser autodeclaração, não tinha nada de uma pesquisa e de uma análise marxista. Então, eu comecei dizendo, olha, você não precisa dizer que é marxista, o serviço social é verdade que promove uma imagem que todo mundo deve ser marxista, porque quem não é marxista é defenestrado e tudo. Quando eu termino de falar, ela suspira e diz, professor, que sorte que você diz isso. Porque eu não sou marxista, eu penso assim, assado, mas eu imaginei que para defender e aprovar o mestrado, eu tinha que declarar que eu sou marxista e tudo mais. Não. Na nossa formação, tem que ter, o assistente social tem que se formar nas principais correntes do pensamento
E se optar pelo marxismo, ou pelo positivismo, ou pelo corrente que for, é uma opção consciente. E numa opção predeterminada e, portanto, esvaziada de conteúdo. Porque nada mais esvazia o pensamento marxista do que tornar tudo como pensamento marxista, né? Não. O que se trata é que o assistente social se forme e opte pela corrente de pensamento que mais se identifica e que melhor lhe permite, na sua concepção, analisar e entender a realidade, né? Bom, é isso.